analisar custos, despesas, as margens de ganhos, o volume de vendas, a liquidez de caixa, endividamento. Isso aí são coisinhas que vocês viram, né? Alguns desses termos, vocês passam por ele quando vocês assistiram a aula de contabilidade gerencial. Em Deus que vocês tenham assistido, pelo menos falado sobre a questão de índices de liquidez. Senão eu vou ter um infarto do miocárdio. Tá? Eu não posso ter infarto do miocárdio aqui. Mas eu acredito que vocês tenham visto isso aí realmente em contabilidade gerencial, certo? Cri, cri. Nossa, eu escutei um grilinho passar, aquele grilo, cri, cri, cri. Eu fiquei preocupado agora, tá? Por um momento, eu fiquei muito preocupado de alguém não dizer que tinha visto isso, que realmente ia ser complicado. Mas depois, se vocês tiverem dificuldade sobre a avaliação dos indicadores, índices e tudo mais, não tem problema. Eu entendo disso, eu posso até ajudar vocês, tá bom? Mas o que eu quero realmente é saber se vocês estavam mais antenados aí dentro desse processo, tá, gente? E aí, eu a falar um pouquinho aí, eu volto dentro da figura. Entrei dentro da figura da função estratégica das finanças nos tempos modernos, né? Mas eu venho falar agora da administração realmente mesmo. E aí eu vou trazer a ideia do que eu falei do custo de oportunidade lá atrás para vocês um pouquinho. Eu falei en passant isso, e agora eu estou falando efetivamente com uma característica mais pontual. Tá? Esse tal desse oportunidade que todo mundo está na cabeça da gente, né? Você deve falar assim, porque o dinheiro tem um custo. Gente, todo dinheiro tem custo, tá? Se você tiver dinheiro, a única coisa que não acontece com o seu dinheiro, o fato de você deixar o dinheiro, colocar o dinheiro entre nossos avós, né? Antigamente o pessoal tinha a cultura de depositar dinheiro em colchão, né? Alguém já deve ter ouvido essas histórias, né? Ou em novela, ou em qualquer outro momento. Tá, Carol, beleza. Eu estou vendo aqui a sua mensagem. Tranquilo. Mas de boa, não tem problema nenhum, não. A aula está sendo gravada, ela vai conseguir alcançar também de boa. E aí, bom, e aí o que acontece? Esse tal desse custo de oportunidade, na verdade, ele existe mesmo, né, gente? Então, assim, o que acontece é que às vezes a gente deixa de investir em uma coisa em detrimento de outros rendimentos. Ou seja, o que a gente pode acontecer em alguns momentos é que a gente é aplicado com risco, né, com determinada garantia de recebimento e deixa de ganhar, por outro lado, o dinheiro que a gente poderia ganhar se não tivesse mantido esse dinheiro parado nessa uma aplicação, por exemplo. Tá? Então, logicamente, isso é um custo de oportunidade, só que eu tenho que avaliar esse custo. Será que o fato de eu, de repente, deixar esse dinheiro aplicado e não usar esse dinheiro num investimento, numa nova empreitada dentro da minha empresa, será que vai valer a pena eu deixar ele parado lá, investido onde ele está parado? Eu não digo porque a gente não deve deixar dinheiro parado. O dinheiro tem que, de algum modo, circular. Tá? Mas eu tenho que fazer essa pergunta. Será que eu vou ganhar mais dinheiro com isso do que se eu deixar o dinheiro lá numa aplicação? A gente tem que se perguntar sobre isso. Tá? É lógico que o dinheiro, às vezes, aplicado, é o que ele sinaliza. Gera um problema de que empresas não têm de poder bancar alguns imprevistos financeiros que acontecem. Às vezes a pessoa demanda de um dinheiro e ela não tem essa capacidade. Tá? Mas é justamente um outro ponto. Deixar o dinheiro parado não gera remuneração. Então, você perde um custo de oportunidade, você tem um custo em função do não aproveitamento de uma oportunidade que vocês teriam que fazer. Então, a gente tem que avaliar muito essa questão. Quando a gente fala o dinheiro está parado, eu vou migrar ele para uma outra coisa qualquer, o que eu tenho que entender é o seguinte, é vantajoso? O custo que eu teria sobre isso vai me dar mais ganhos? Eu vou ter mais ganhos pela opção do que eu estou fazendo do que se eu deixar o dinheiro onde ele está? Tá? E, logicamente,
vai permitir que a gente organize um repensar dentro da figura do caixa, dessa administração do caixa da organização. Tá? É importante a gente pensar sobre isso. Praticamente, para que vocês pensem em necessidade iminente de gerenciamento de fluxo de caixa da empresa, quanto que ela precisaria, a gente faz exatamente a figura do fluxo de caixa, né? É justamente os recursos que transitam, que entram e saem dentro da empresa num período de tempo. Isso não é balanço, tá, gente? Só para lembrar, tá? O fluxo de caixa, ele não, mas apesar de ser um documento, uma informação que geralmente a gente utiliza para poder fazer umas apurações e ter algumas deduções no parte de imposto, tá? É como se fosse um pequeno... Na verdade, ele é a base para o DRE, tá? O que seria demonstrativo de resultado de exercício, que é o que a gente mais... que vocês já devem ter estudado também, né? Isso aí vocês já devem ter feito, aquele DRE entre receita e as despesas, e o lucro antes do imposto de renda, aí o lucro operacional, depois o lucro, depois do imposto de renda, e por aí vai. Não é isso? Vocês já estudaram, que a gente já falou isso, né? Então, eu sei que vocês já estudaram. Então, não é nenhum motivo de desconhecimento de vocês. E aí, o que ocorre? Na verdade, o fluxo de caixa, ele tem só uma coisa. Quando a gente faz efeito para efeito contábil, só para vocês poderem entender, que é pagamento de imposto de renda, o fluxo de caixa, ele calcula, ele considera a depreciação, logicamente depois, ele deduz a depreciação e depois volta a calcular ela, somar ela como um fluxo de caixa líquido, tá? Só para a gente entender isso, tá? Isso é o que a gente chamaria de despesa não desembolsável. Eu queria entrar só nessa ideia do fluxo de caixa líquido. Então, ele mede o resultado da empresa considerando tudo que ele vendeu, tudo que ele teve de despesa em determinado período. Basicamente é isso, tá? Só que esse fluxo de caixa, ele é derivado, ele se dá como resultado do que a empresa teve de lucro, de fato, lucro líquido, e essas despesas não desembolsáveis, como, por exemplo, a depreciação. A gente só usa a ação para poder abater do nosso fluxo de caixa, ou esse lucro, tá? Para efeito de imposto de renda, porque depreciação é dedutível, tá? Como é uma despesa não desembolsável, existem regulamentações específicas que versam sobre isso na legislação aí acerca do imposto de renda, e aí existem normativas que apuram isso, já é uma questão normatizada, enfim. E aí você pode fazer uso dessa ferramenta. E essa é uma ideiazinha que ficou formato aqui no PDF, depois eu ajusto melhor para vocês poderem ver. Eu mostrei o resultado do exercício aí para vocês, tanto na figura de apresentação fiscal, quanto na figura em base de caixa. Vamos ver aí direitinho na próxima página o que vai acontecer aqui na nossa atividade. Olha que interessante. Vocês vão ver basicamente algumas informações que são próximas, né? Vocês vão ver ali o que ele das vendas de um lado, as vendas líquidas que sofrem de uma diferença de um período de outro ali, que tem algumas informações, tem o lucro bruto, enquanto um são vendas líquidas, o outro lado é lucro bruto. As despesas que você tem. E aí a gente chega numa observação referente ao imposto de renda, olha ali o que acontece na primeira coluna. O lucro líquido após o imposto de renda, ou seja, deduzindo o imposto de renda, que a gente faz o cálculo da depreciação, tá? Ele está 12 mil. No raciocínio baseado no fluxo de caixa normal, se a gente não tivesse tão só calculando para efeito de imposto tributário, olha a diferença que ia dar. Ia ser 18 mil de fluxo de caixa das operações. Só que, para efeito de imposto de renda, eu abato a questão da depreciação. E, nesse caso aqui, eu não, do outro lado, no fluxo de caixa, no sistema baseado em caixa, eu não deduzo. Entendido? É um benefício fiscal, vamos dizer, tá? Que pode ser uma prerrogativa que o governo dá para as empresas abaixo da figura do imposto de renda. Tá? Então, só para vocês entenderem basicamente essa ideia aí. Mas faz uma diferençazinha, não faz? Se você pagar 20% de 12 mil, é diferente de você pagar 20% de 18 mil, concorda? Sim. Faz toda a diferença. Bom,
Gente, até aqui está entendido isso aí, a nossa conversinha, nosso papo? Sim, sim. Tem que dar uma lida mais aprofundada, mas tá assim. Não tem problema, tá? Vou deixar o material atualizar lá o PDF, só deixar um PDF, que às vezes no Word dá problema de configuração. Eu vou salvar o negócio, a versão em PDF lá que eu já postei, mas eu postei em doc. De repente, às vezes dá problema de versão, dá conflito, eu acho que é melhor, de repente, trocar e deixar certinho para vocês. Bom, e aí falei do fluxo de caixa, falei da importância dele, entro no ciclo operacional, o ciclo de caixa, na verdade, e o controle de saldo. Para vocês poderem entender especificamente esse raciocínio, não é nenhuma fórmula mágica em outro mundo que vocês vão estar vendo. Basicamente, o que a gente vai entender é quanto tempo leva para você comprar, desde a compra da matéria até você receber o seu produto. E qual é o ciclo que acontece, quanto tempo isso vai se renovando. É igual você falar em giro de estoque. Vocês já devem ter feito cálculo sobre isso. Quantas vezes seu estoque gira no ano? Já viram sobre essa parte? Geralmente parte disso. Não, a gente faz agora, eu acho. Agora que a gente está vendo. Ainda não vimos giro de estoque, não. Ah, legal. Vocês já vendo isso em alguma disciplina relacionada especialmente em logística, alguma coisa assim, que geralmente é onde o pessoal aplica. Disciplina de logística agora, eu confesso que eu deu branco agora. Essa parte que toca logística, essas coisas de... Estoque agora, a gente já estamos estudando. Curva ABC, legal. Curva BC, Gantt, enfim, talvez isso aí, ciclo de Deming, essa nhaca toda vocês vão daqui a pouco. Então vocês vão encontrar... esse período. Oi? A gente está vendo com o Gesimar também agora. Então vocês vão ver isso aí daqui a pouquinho. Mas, basicamente, o ciclo de caixa ele tem muito a ver com a figura da questão desse giro de estoque. Na verdade, é saber quantas vezes a gente, teoricamente, vai rodar o nosso caixa. Tá? E, então, só que a ideia disso, basicamente, logicamente, para saber esse ciclo, quantas vezes ele roda, vamos pensar assim, mas também exatamente o que a gente consegue fazer a partir desses números que a gente consegue calcular, apurar. Tá? Eu vou trazer um que eu acho que está na próxima página. Deixa eu ver se eu deixei na próxima página. Deixei na próxima página, porque eu sou uma pessoa, sou desses. Deixei na próxima página para vocês. Tá? Ficou um pouquinho pequenininho, mas eu vou tentar fazer um recorte aqui, ampliar aqui a tela para vocês. Para todo mundo ver aí essa parte dessa imagem, agora acho que deu, né? Ficou melhor aí uma telinha aí com umas informações. Vou tentar chegar a tela para centralizar. Né? Ok? Todo mundo vendo aí esse quadro aí? Deu. Beleza. O que acontece ali? Basicamente, o que acontece? Ele faz uma conta dizendo para mim quanto tempo ele gera entre o ciclo, no caso, desde quando ele compra, o prazo que ele leva para estocar máquina, o tempo que ele gasta para fabricar, o tempo que ele leva de venda, o tempo que ele vai ter de cobrança, no caso das vendas que ele fez a prazo, quanto tempo ele demora para receber, tá? E a partir daí, o tempo que ele tem que pagar os fornecedores, tá? Ele tem que pagar o fornecedor em menos tempo. Vamos pensar numa análise simples, né? Esse tempo, por exemplo, esse terceiro dele, ele roda 2 vezes na de número. Vamos pensar assim. Se a gente dividir 12 por 5, vai dar 2,4, né, aproximadamente. E aí, ele roda 2,4 vezes no ano esse ciclo dele, aí, esse ciclo operacional dele, aí, esse ciclo de caixa dele. Tá? Só que o que acontece? Olha, vamos pensar numa matemática, numa lógica simples. Eu compro a matéria-prima e levo 3 meses para poder deixar minha matéria-prima. E eu pago a minha matéria-prima com prazo inferior ao tempo que eu deixo estocado. Eu pago em 2 meses, quando na verdade o meu estoque dura em média 90 dias. Olha a situação que permite que a gente possa obrigar